Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais esse papo filosófico e hoje trataremos de falar sobre falácias. Ou seja, se em uma aula anterior nós já tratamos não das falácias, mas da lógica formal ligada ao pensamento aristotélico, agora trataremos da lógica informal ligada às falácias, aqueles argumentos que são elaborados muitas vezes, na maioria das vezes, com a linguagem correta, mas com erro de conteúdo. Então, as falácias estão presentes no nosso dia a dia, em especial quando a gente trata da questão política, principalmente das discussões políticas. Então, as falácias estão na ordem do dia. Por isso é importante a gente tratar desse assunto, principalmente porque ele também é cobrado no Enem e é cobrado até em concursos públicos. Então, nesse sentido, o que nós precisamos saber é que a falácia também é chamada de sofisma ou sofismo. Então, é um raciocínio elaborado com erro, que passa despercebido, ou pelo menos pode passar despercebido, e que resulta numa pressão, numa persuasão daquele que está ouvindo. Ou seja, eu sou um ouvinte e muitas vezes eu sou obrigado a aceitar uma ideia porque uma falácia me é dirigida. Então, parece lógico e verdadeiro, porém existe uma falha que o faz ser um argumento falso. Serve como figura de linguagem em discursos e temas argumentativos. As falácias são construídas por raciocínios aparentemente corretos que levam a falsas conclusões. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que quando eu elaboro um raciocínio persuasivo, capaz de pressionar o outro, pode não ter nenhum erro de linguagem, pode não ter nenhum erro na sua construção de texto, mas pode ter uma intenção que não é uma intenção verdadeira e que pode justamente passar despercebida. Nós temos, então, várias falácias e aqui a gente vai colocar algumas. Hoje nós teremos muito discurso e pouca imagem. Então, primeiro nós temos aí o argumento ad hominem, que é uma afirmação em latim, ad hominem, então, que significa argumento contra o homem. Tem como intuito atacar a pessoa que está pronunciando um argumento, que está fazendo um discurso, como o exemplo que nós temos aí. Sou a favor do casamento gay, diz o senhor X. Aí o Y responde, só mesmo ignorante como você poderia ser a favor disso. Observe que Y não busca refutar o argumento em si, que é o casamento gay, mas parte para a agressão contra X, chamando-o de ignorante. Pode ser que nem seja um ignorante, pode ser que do ponto de vista do conhecimento, o senhor X tenha maior conhecimento do que Y, mas é atacado dessa forma. Então aqui é um argumento contra o ser humano, porque ao invés de atacar aquilo que está sendo dito, aquilo que está sendo falado, ataca-se a pessoa. Um outro argumento, também aí nós temos a expressão latina, é o argumento ad populum, que é o argumento por apelo ao populismo. Então, é um apelo à popularidade a fim de convencer o outro. Aí nós temos como exemplo, faça como milhões de consumidores, use o produto X, pois ele é o melhor produto. Ora, nem sempre o grande consumo de um determinado produto que é vendido no mercado significa que esse produto seja o melhor. Vamos supor que a gente esteja em época de crise de Covid-19 e em alta de preços. Então, um produto, como por exemplo um perfume, ele pode ser o mais consumido porque é aquele que está mais barato no mercado. E as pessoas não vão deixar de comer para andarem cheirosas, né? Então, as pessoas preferem priorizar a alimentação do que a estética numa situação de crise. Então, um produto ter maior saída do que outro, isso não representa necessariamente a ideia de que ele seja o produto melhor. Então, nesse aspecto, é que a gente precisa estar atento a esse tipo de falácia. Bom, então nós temos ainda
uma terceira falácia, que é o argumento ad báculo, que significa o argumento por recurso à força, a apelação pela força. Então, é aquela forma de argumentação onde um dos oponentes recorre direto ou indiretamente à força ou à ameaça para que o adversário aceite sua conclusão, suas ideias. Então, apesar de ser contado como uma falácia, na verdade aqui não se trata verdadeiramente de um raciocínio elaborado com erro. Então o argumento ad báculo não configura de fato uma falácia, tendo em vista que não incorre em erros argumentativos. Então, exemplo, um empregado chega ao chefe e diz: chefe, quero um aumento de salário. Resposta do chefe, o patrão: aí fora a fila de desempregado é grande, viu? Isso significa uma ameaça, então aquela pessoa que está pleiteando um aumento de salário entendeu o recado. Se continuar fazendo exigência, ele pode ser demitido do emprego e ceder a sua vaga para outro, e ao invés de ter um aumento de salário, aquele mesmo patrão pode contratar outro empregado pelo mesmo salário que estava pagando ao empregado que reivindicou melhoria de salário, ou até pagar um salário inferior, porque isso pode ocorrer. Não raramente as empresas podem demitir um empregado que está ganhando muito porque conseguiu direitos adquiridos no decorrer do tempo em que trabalha, justamente para contratar outro, e esse contrato recente pode ser com salário menor. Isso não é muito raro acontecer, em especial aqui no Brasil. Então nós temos também o argumento ad verecundia, que é o argumento por apelo à autoridade. Usa-se sentimento como o respeito, consideração e outros para persuadir o ouvinte. Exemplo: fulano é uma celebridade, logo deve estar certo quando fala sobre o aborto. Ora, eu posso ser uma celebridade em matemática, eu posso ser uma celebridade em química, mas eu posso não ser uma celebridade em bioética. Então, mesmo que eu seja uma pessoa bem conhecida nacionalmente, até internacionalmente, em uma determinada área, quando eu for falar de outra área, é sempre preciso que os meus ouvintes tenham cuidados para que não possa incorrer em erros fatais. Uma autoridade em matemática talvez não seja a melhor ou a maior autoridade para falar sobre a bioética, portanto, sobre a questão do aborto, sobre a questão da pena de morte e outras tantas coisas que estão implicadas diretamente na ética e na moral. Bom, então, prosseguindo, nós temos ainda o argumento ad ignorantia, que é o argumento por apelo à ignorância. Então, neste caso, queremos que se aceite uma conclusão por não se encontrar provas, ao contrário, não se encontrar uma contra-argumentação. Exemplo: existe fantasmas na casa de Pedro. Ora, ninguém pode contestar essa afirmação porque não é possível provar concretamente o contrário, a existência ou não de fantasmas na casa de Pedro. Então, a gente muitas vezes aceita isso para não perder o cliente, mas acontece que uma contra-argumentação fica uma coisa quase impossível. Bom, então nós temos a anfibologia. Então, é uma falácia que ocorre quando se usa uma frase gramaticalmente ambígua durante um raciocínio. Aí nós temos o exemplo: as autoridades determinaram que os policiais dispersassem os manifestantes, mas eles não obedeceram. Ora, quem foi que não obedeceu? Os policiais não obedeceram às autoridades ou os manifestantes não obedeceram aos policiais? Então, nesse sentido, essa falácia ela requer uma reelaboração para que o argumento possa ficar um argumento claro, conciso, verdadeiro. Então, esse argumento, não é? Esse argumento, na verdade, a frase é ambígua e precisa ser reescrita para remover a falácia. Então, de repente, teve aquele grande guerreiro grego que foi consultar um oráculo sobre se empreitasse uma guerra contra o inimigo, se seria vitorioso, e o oráculo respondeu que se ele enfrentasse esse inimigo, um grande exército seria destruído.
Ele subentendeu que seria o exército adversário e enfrentou o inimigo. Seu exército foi dizimado. Bom, então, nesse caso, foi seguido esse argumento da anfibologia, que é um argumento que deixa dúvidas sobre a verdadeira conclusão. Agora, nós temos uma outra falácia, que é a falácia da composição. Então, consiste em quê? Consiste em atribuir características próprias de um elemento ao todo que se integra. Aí, então, nós temos aí o seguinte exemplo. João joga muito bem futebol e assim seu time ganhará sempre. Ora, o fato de que João, jogador de futebol, joga bem, não significa que toda a sua equipe também faça o mesmo. E é claro que um jogador muito bom, às vezes faz a diferença e decide uma partida. Mas se toda a equipe não colaborar, o seu trabalho vai valer muito pouco. Então eu não posso atribuir essa característica de uma única pessoa a uma equipe inteira. Então nós temos também o argumento da divisão. Então, ao contrário da composição, consiste em dar características do todo apenas a um elemento. Por exemplo, o Barcelona é o melhor time do mundo. Bom, eu não sei se é, né? Mas, bom, o Barcelona é o melhor time do mundo e João será um ótimo jogador ali. Então, neste caso, não basta que o Barcelona seja uma boa equipe, um bom time, para fazer um indivíduo ser um bom atleta ali. Então, muitas vezes é exatamente o contrário. O time é bom, mas o jogador acaba não brilhando tanto quando faz parte da equipe. Então, essas falácias, elas são muito comuns e também nós temos, por exemplo, quando as pessoas dizem que o gato preto ele dá azar, então passou um gato preto lá na minha frente, eu bati o carro logo adiante, as pessoas vão dizer assim, tá vendo? Isso aconteceu por isso. Então, é uma generalização, na verdade, é uma generalização apressada. Então, bater o carro pode acontecer você vendo o gato ou não vendo o gato. De qualquer maneira, nós temos aí uma nona falácia, que é a falácia do petitio principii, ou seja, da petição de princípio ou argumento circular. Em que consiste? Então, consiste em afirmar que uma tese que se pretende demonstrar verdadeira na conclusão do argumento, já partindo do princípio de que essa mesma conclusão é verdadeira. Ou seja, então nós temos aí um argumento circular. Por exemplo, o aluno perguntou à professora, e isso eu vi concretamente numa sala de aula, quando eu era coordenador de uma escola, o aluno perguntou, professora, por que a preservação do meio ambiente é tão importante? E a professora, que estava distraída no momento, respondeu, porque é importante a preservação ambiental. Ou seja, a conclusão que ela trouxe já está implícita na primeira premissa, na pergunta do aluno. Percebe-se que a conclusão já estava contida na premissa, de modo que essa conclusão, então, nada demonstrou. Quer dizer, não acrescentou informação nenhuma, não deu resposta ao que foi indagado, não é? Bom, outra forma de petitio principii é inverter o significado de uma conclusão. Agora nós temos uma décima falácia, a da generalização apressada. Ocorre quando uma conclusão sobre todo um grupo de indivíduos é tirada com base em um pequeno número de indivíduos desse grupo. Então nós temos aí esse exemplo, que eu acho que é até um exemplo já mais ou menos conhecido. Tenho certeza que o candidato à presidência da República pelo PF, eu coloquei aí Partido das Falácias para não ser assim amargo com nenhum dos partidos da atualidade, então vai ter a maioria dos votos. Fiz uma pesquisa com pessoas que conheço e praticamente todas disseram que irão votar nele. Bom, aí nós temos o seguinte, ele fez essa indagação, essa investigação entre os amigos. E se os amigos forem todos de classe média alta ou todos de classe baixa? Pode ser que uma classe não vai refletir exatamente o que a outra classe pensa sobre o mesmo candidato. E vamos supor que eu pertença à classe abastada
e eu esteja fazendo essa indagação entre as pessoas que têm o meu nível social e a minha classe social, e depois, se eu fosse investigar numa classe social menos abastada, as respostas poderiam ser justamente ao contrário. Então, é muito pouco a gente tirar uma amostra por alguns elementos para poder tentar explicar, ou de certo modo, entre aspas, adivinhar o que vai acontecer com o todo, com o desfecho final de um acontecimento. Bom, então, nós temos ainda a falácia do espantalho. Consiste em deturpar um argumento e assim utilizá-lo para atacar o interlocutor. Então aí nós temos o exemplo que Maria fala: é preciso repensar a política de combate às drogas. Aí o que o Pedro responde? Lá vem esse pessoal dizer que é melhor liberar as drogas. Ora, Pedro já interpreta a argumentação de Maria como se ela estivesse defendendo a liberação das drogas. Se uma pessoa desconhece Maria, né, então vai acreditar que verdadeiramente ela defende esse tipo de atitude política em relação à sociedade na qual ela está inserida. Então isso é muito complicado, porque isso, de certo modo, se trata de novo de um argumento contra o homem, um argumento ad hominem. Agora nós temos ainda a falácia do envenenar o poço, o envenenamento do poço. Consiste em apresentar informações pessoais desfavoráveis sobre um oponente de nenhum debate e usar essas informações como razão para não acreditar no que essa pessoa diz. Então essa é uma falácia do tipo ad hominem, já que trata de um ataque contra a pessoa que está argumentando. Então nós temos aí a Milene: penso que o melhor meio de transporte é a bicicleta, pois além de não poluir o meio ambiente, ainda nos traz uma vida mais saudável. Aí qual é o argumento de Bárbara? Isso não é verdade. Então você não pode estar falando a verdade. Como dona de um posto de gasolina, não pode estar falando sério. Então, o fato de que Milena seja dona de um posto de gasolina não implica necessariamente que aquilo que ela esteja dizendo seja uma coisa inútil, que seja falsa, e nem sequer pode determinar que ela não tenha boas intenções quando está dizendo isso. Então, ela não deveria ser desqualificada pela sua oponente em sua argumentação. Então, agora nós temos aí uma questão. Essa questão está muito ligada ao nosso discurso de hoje. E aí nós temos uma imagem, que é uma imagem aí de uma atriz famosa dos Estados Unidos, a Marília Monroe. Então, em 2013, foi elaborada uma grande campanha de marketing. Em 2013, foi elaborada uma grande campanha de marketing que utilizou a imagem de uma célebre atriz do cinema americano para promover um de seus produtos. Seria apenas uma campanha de perfume em meio a inúmeras outras, se curiosamente a atriz mencionada não tivesse falecido há mais de 5 décadas. Marília Monroe, 1926-1962, hoje teria 89 anos, mas continua a ser lembrada mundialmente como símbolo sexual e como ícone de beleza. Desse modo, podemos definir logicamente o uso da imagem da atriz, a sua fala na peça publicitária como. Aí nós temos letra A, uma falácia de ambiguidade. Letra B, uma falácia de apelo à autoridade. Letra C, uma falácia de petição de princípio. Letra D, uma falácia de conclusão irrelevante. Letra E, uma falácia de generalização apressada. A resposta certa é uma falácia de apelo à autoridade. E muitas vezes nós até, para defender um ponto de vista, recorremos à Bíblia como para fundamentar muitas vezes uma coisa que pensamos, às vezes até distorcendo o texto. Então, sou o professor Isaías, eu fui auxiliado hoje pela FOFA,
Convido vocês a fazerem parte, tomarem parte no nosso próximo encontro, onde a gente vai tratar das questões éticas. É um momento importante. Não deixem de visitar a nossa plataforma para aprofundar, para retomar no sentido de aprimorar cada vez mais o conhecimento sobre os assuntos tratados. Muito obrigado e até a próxima aula.